Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho em relação a uma tecnologia recém-lançada com foco para os nematóides, né? E para a gente saber um pouco mais sobre esse cenário que demanda tanta atenção de manejo por parte dos produtores, né? Principalmente numa safra bastante impactada pelas condições climáticas, né? Impacto, claro, na produção de açúcar e também na produção de etanol por parte dos produtores, né? Nessa safra 2021-22. Então, a gente conversa ao vivo para falar sobre esse tema com o Luciano Antoniol, que é gerente de marketing regional da Yara. Bom, Luciano, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Muito boa tarde. Em nome da Yara, eu agradeço o espaço aqui. Satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e debater e conversar sobre um tema tão importante para o setor sucroenergético. Muito obrigado. Com certeza, Luciano. Bom, falei um pouquinho em relação a essa safra 2021-22, né, de cana-de-açúcar aqui no Brasil, que logo mais a gente deve ter o encerramento, né? E foi uma safra, de fato, bastante impactada pelas condições climáticas, né? Os produtores bastante preocupados, né, com o cenário climático impactando a produção, né? E, claro, com reflexos também nos subprodutos da cana-de-açúcar, o etanol e também o açúcar, né? Diante desse cenário tão complicado, né, os produtores ainda, de alguma forma, precisam lidar com as questões de manejo que são inerentes à cultura, né? Queria que você falasse um pouco sobre como é que os produtores se atentaram nessa safra 2021-22 também para a questão dos nematóides e se isso foi uma preocupação. Jonathan, sim, como você já citou, né, foi uma safra bastante impactada, né, e impactos relevantes, principalmente pelas questões climáticas, né, haja visto geadas, né, secas intensas, veranicos, né, em várias regiões pelo país, e isso trouxe reflexo muito forte em produtividade, né, e quando a gente fala em produtividade, TCH, e também em ATR, né, que, como você citou, né, a qualidade da matéria-prima, o açúcar, né? Então isso impactou muito também na produtividade por área. O ponto-chave, né, que além desses impactos que não estão na mão do produtor, ele precisa se atentar a outros detratores de produtividade, né? Exemplo, as plantas daninhas, né, que também interferem na produtividade, pragas, né, como ponto-chave, né, muito relevante, e também os nematóides, né, que são parasitas, né, que sugam trabalham ali, né, no sistema radicular, sugam a seiva e interfere fortemente na questão da produtividade. Então, o produtor, além desses outros fatores, né, o nematóide é um fator-chave que interfere na sua rentabilidade também. Certo. E, Luciano, a gente consegue falar, por exemplo, o quão o quão representativo é esse impacto dos nematóides na produção de cana-de-açúcar? Sim, existem trabalhos que trazem, né, o quanto isso representa em perdas, né, para o produtor, caso ele não seja bem manejado ou manejado adequadamente o combate a essas pragas, né, esses parasitas aí da cana-de-açúcar. A exemplo e a título, né, de perdas, aí a gente pode citar até a faixa de 60% de perdas em TCH, né, na casa de 60% de perdas de TCH. Então, isso para o produtor é uma perda muito significativa, né, e que, de fato, come faixa parte dos seus lucros aí. Com certeza. E diante desse cenário, né, Luciano, e né, a preocupação que os produtores já tinham com as questões mais ligadas à produção e agora com também se atentando com essas pragas e doenças, né, esse cenário todo que você falou e também os nematóides, né, vocês então desenvolveram uma solução que foi lançada neste ano, né, para de alguma forma auxiliar o produtor em todo esse cenário, né? Correto. A Yara, né, é uma empresa que traz inovação, né, o foco dela é levar solução para o agricultor, né, está sempre focado nesse nível de comprometimento com o agricultor. Ela traz para o mercado, né, em 2021, o Potente Max, né, que é um nematicida por excelência, né, que atua no combate diretamente desses parasitas, né, e trazer a segurança para o produtor de não ter essas perdas, como a gente citou, né, ele pode ser utilizado, o Potente Max pode ser utilizado tanto na instalação do canavial, no momento do plantio,
né, quanto na soqueira, né, e quando a gente fala na soqueira, ele poder postergar, né, também esse controle, né, e elevar a longevidade do canavial. Haja visto que, né, o nematóide é um parasita de origem natural, ele está presente em todos os ambientes de produção brasileiros, né, e o combate a esses parasitas ele precisa ser constante. Então, o Potente Max, né, é um produto novo, né, que permite que a gente atue com 3 pilares, né, tanto na questão da performance dele, né, da absorção, da penetração e estabilidade do produto no solo e na planta, né. Perfeito. Queria que você falasse um pouco também, né, se esse nematicida pode ser utilizado para outras culturas, como é que está esse cenário, se vocês aí também já estão atentos a essas possibilidades de registro, como é que funciona isso, e para o produtor adquirir aí a tecnologia de vocês também. Hoje o Potente Max é um produto exclusivo para cana-de-açúcar, né? Porém, a gente existe outras tecnologias que a gente em outro momento pode comentar para outras culturas também, mas para cana-de-açúcar é um produto exclusivo, aí, no caso o Potente Max. No caso da aquisição, né, aí, aproveitando um pouquinho, existe uma equipe de campo, né, capacitada, treinada e com habilidade técnica para poder fazer toda essa recomendação, né, essa explanação junto aos produtores, né, com a presença de campo e o produtor poder adquirir essa ferramenta e apoiar nessa questão da rentabilidade dele lá no dia a dia. Perfeito, Luciano. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Trazendo aí esse cenário de fato, né, de atenção dos produtores, né? Um assunto que sempre é importante a gente mencionar em relação ao manejo das lavouras, né? Principalmente quando a gente fala aí nesse ano de 2021-22 tão complicado que foi, né? E agora com os produtores também já nos preparativos para a nova temporada, né? A safra 2022-23, que logo mais aí já estará sendo iniciada, né, pelos produtores. As atenções no campo já estão sendo voltadas bastante fortemente aí para esse cenário. Obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Jonathan. Conta com a equipe Rara, os produtores aí, estamos à disposição. Muito obrigado. Então falamos aí com Luciano Antoniol, que é gerente de marketing regional da Yara. A gente falando um pouco mais então em relação, né, a essa solução que a empresa disponibilizou, né, um nematicida focado para cana-de-açúcar. E a gente conversou então com o Luciano falando sobre as características, né, dessa solução e principalmente, né, com os produtores aí atentos ao manejo na nova temporada, né, da safra 2022-23 e que na safra 2021-22 os produtores tiveram aí um impacto climático bastante representativo, né, sobre a produção de cana-de-açúcar. Isso tem sido refletido ainda nos números de moagem dessas últimas quinzenas, né, reportadas pela Única. E, além disso, os produtores também tiveram que lidar com as questões mais de manejo das lavouras, como é o caso também dos nematóides. Então, a gente trouxe todo esse cenário aí, falando sobre os nematóides na cana-de-açúcar e quão representativo é isso para a cultura, né? E o produtor, claro, pode encontrar soluções nesse sentido, como é o caso dessa solução da Yara que a gente falou aqui um pouquinho. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e o nosso site segue no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.